A ideia da revolução permanente está em Marx, né? É um texto que foi esquecido, né? É um texto muito importante, circular de Marx e Engels, a Liga dos Comunistas Alemã, em 1850, março de 1850. Ele já está, o que ele está dizendo lá é quase que uma previsão do que vai ser a Revolução Russa, né? É impressionante, né? Explicitamente, com a própria palavra. A palavra Revolução Permanente vem de Marx, né? Bom, e essa ideia mais tarde, Marx, já nos seus últimos anos, vai tentar refletir também o futuro da Rússia. Havia a ideia que a Rússia poderia economizar os horrores do desenvolvimento capitalista, né, das etapas do capitalismo, da acumulação, etc., e passar digamos, do feudalismo tsarista, atrasado e tal, a uma transição ao socialismo. Claro, com a condição que a revolução se estendesse para a Europa, que ela tomasse um caráter internacional, etc. Bom, então, eu acho que é importante resgatar essa herança revolucionária do pensamento de Marx e Engels, né? Essa temática presente, que está presente nos escritos deles, da revolução permanente, que faz com que eles efetivamente tiveram uma intuição, não é que eles tivessem desenvolvido uma teoria, mas eles tiveram a intuição do que iam ser os processos revolucionários do século XX. Então, acho que isso é importante resgatar isso, não só para responder às besteiras dos antimarxistas, mas para responder às correntes dentro do movimento operário, dentro da esquerda, dentro do marxismo, que continuam, de uma maneira ou de outra, defendendo essa ideia atrasada de que para sair do atraso você precisa passar pela industrialização capitalista. Trotsky, efetivamente, em 1905, 1907, em Resultados e Perspectivas, em outros textos, ele é o único entre os marxistas russos que avança a proposta da Revolução Permanente. A maior parte dos marxistas russos se consideravam discípulos de Plekhanov, né? E o marxismo do Plekhanov era realmente um marxismo materialista mecânico, né? Não é nada dialético. A gente vê nos escritos de Trotsky que ele tem uma percepção dialética, né? Como com um processo que tem saltos históricos, um processo em que há fusão de contradições. Ele teve a cabeça do processo revolucionário, ele foi o principal inspirador e animador do soviético Petrogrado. Então, ele tirou as lições da experiência de 1905, do papel traidor da burguesia liberal, da dinâmica proletária do processo, da aliança entre operários e camponeses, enfim, ele foi capaz de sintetizar as lições da Revolução de 1905 melhor do que os outros, né? Previu que havia uma possibilidade, uma brecha na Rússia para um processo de revolução permanente, né? Devido ao tipo de contradições que existiam na Rússia, né? Contradições que vinham do passado feudal, tsarista, e contradições novas do capitalismo. Havia uma fusão explosiva dessas contradições que criava uma oportunidade histórica para um processo de revolução permanente em direção ao socialismo. Na maior crise política do socialismo internacional, o Lenin vai na biblioteca, lá em Geneva, né, procurar Hegel. Uma coisa estranha, né? Então, ele diz, quem sabe a chave do problema está na falta de dialética. Vamos buscar as fontes da dialética. Aí chega 1917, a Revolução de Fevereiro. E aí vai ele, em abril, né, pouco depois, quer dizer, em fevereiro, o Partido Bolchevique ainda está na velha posição, revolução democrática, ditadura do proletariado, do campesino. Então, eles estão numa linha mais ou menos de apoio crítico ao Kerensky e tal, de fazer uma linha. Bom, eles não estão colocando a questão do poder aos soviéticos, né? Aí chega Lenin e manda aquelas teses de Abreu, né? Em que que são, na minha opinião, a aplicação política da visão dialética do marxismo. E os outros marxistas, bom, os bolcheviques dizem Lenin abandonou o marxismo, né? Claro, Lenin abandonou o marxismo deles, o marxismo menchevique, né? Mecânico, não dialético, etapista, né? Que não reconhecia essa possibilidade da fusão das contradições. Então, uma nova visão do marxismo, dialética, né? Graças a Hegel, né? Que permite a ele romper com o mecanicismo etapista dos mencheviques e ainda do próprio bolchevismo até esse momento, para avançar a uma nova compreensão que foi a que permitiu a Revolução de Outubro, né?
Então foi decisivo. Né? Trotsky falava que a revolução permanente implica a extensão, né, da revolução pelo mundo, né? Não pode se ficar nos limites do seu país. Né? Quer dizer, o processo de transição ao socialismo você pode começar no país, você não pode realizar o socialismo no seu país. Bom, Stalin impôs a tese da revolução no seu país, do socialismo no seu país, o socialismo realizado na União Soviética e, bom, com isso submeteu todo o movimento operário comunista à defesa da pátria socialista da União Soviética, com também consequências desastrosas. Né?